Olá, turma, tudo bem? Espero que sim. Hoje nós vamos trabalhar com mais uma aula de história e o nosso assunto de hoje é Revolução Agrícola, porque dá um pouquinho da continuidade, tá? Falando sobre a história, a pré-história, para que a gente possa entender o que foi a Revolução Agrícola, a gente tem que lembrar um pouco da pré-história. Tá? Vocês lembram muito bem que nós trabalhamos na aula passada sobre a história, a periodização histórica. Nós dividimos a história em história e pré-história, e na pré-história nós falamos sobre o período paleolítico, período neolítico, né? O período paleolítico foi justamente quando os homens das cavernas ainda viviam em cavernas, e aí eles começaram a construir instrumentos com pedra. E aí foi dividido também esse período em Idade da Pedra, né, e Idade dos Metais. Quando chegou na Idade dos Metais, nós entramos no período Neolítico, quando eles descobriram que com metais eles poderiam também construir os seus instrumentos. E é justamente nesse período Neolítico que começa a Revolução Agrícola, ok? Esperem só um instantinho para eu poder compartilhar a aula com vocês, para que vocês possam entender melhor, tá? Pronto. Nós temos aqui a Revolução Agrícola. Observem que nesse meu primeiro slide, nós temos aqui uma civilização, ou seja, várias pessoas trabalhando na agricultura, né? Colhendo trigo, né? Plantando trigo, outras pessoas ali estão capinando, arando a terra, não é isso? Então, observem que foi justamente no período neolítico, esse aqui foi o período neolítico, que a agricultura começou, tá? O cultivo das plantas, o cultivo da comida, do alimento deles, tá certo? Esse período, gente, que foi justamente o período neolítico, está relacionado, sobretudo, à sedentarização do homem. Vocês lembram que eu falei sobre sedentarização do homem? Quando o homem largou de ser nômade e passou a ser sedentário, ou seja, antigamente, no período neolítico, os homens que eram nômades, eles não tinham residência fixa. Eles só ficavam naquele determinado lugar até enquanto tivesse alimento. Eles viviam da caça, da pesca e dos alimentos, mas da colheita de alimentos, da coleta de alimentos. Eles não plantavam seus alimentos. Então, enquanto tinha alimentos, eles ficavam ali. Depois que a alimentação ficava escassa, eles iam para um outro lugar, faziam residência por um tempo, uma residência momentânea, em outro lugar. Então, eles ficavam, assim, andando de lugares em lugares, mudando de regiões, e não tinha um lugar fixo. Então, quando o homem ele não tem um lugar fixo para morar, ele fica mudando de local, ele é um nômade, pois ele não tem residência fixa. Mas no período neolítico, eles largaram de ser nômades para ser sedentário. Foi justamente no período, nessa transição de nômade para sedentarização. Tá? Sedentário quer dizer permanente, é onde eles fixam a sua residência, tá certo? Consequentemente, quando eles começaram a fixar a sua residência, foi justamente nesse momento que eles começaram a atividade da agricultura e pastoreio. Eles começaram, então, a cultivar o seu próprio alimento e a criar animais, tá? Então, vamos ver um pouquinho mais sobre isso. A primeira revolução agrícola, turma, se deu aproximadamente 10 mil anos antes de Cristo, ainda no período neolítico, como eu falei para vocês. Foi quando o ser humano deixou de ser nômade, aquela pessoa que não tinha residência fixa, e que ele apenas caçava, coletava, mas ele não se dedicava à agricultura. Eles deixaram de ser nômades para ser sedentários. Os primeiros seres humanos eram nômades, posto que viviam trocando de moradia. Assim que a comida escasseava, né, eles iam para um outro local. Eles viviam da caça, da pesca, além da coleta de plantas e frutos. Isso ainda foi no período paleolítico até um certo ponto no início do período neolítico. Até no início do período neolítico, eles eram nômades, não tinham residência fixa. A partir do momento que eles entraram no período neolítico, que eles descobriram que eles cultivando o seu próprio alimento ou criando seus próprios animais, eles teriam alimento, eles fixaram a sua residência e se tornaram sedentários, tá? No período neolítico, em alguns momentos, as comunidades nômades decidiram ficar em regiões férteis às margens de rios.
Ali eles cultivaram as plantas que conheciam da coleta, além do que domesticaram os primeiros animais, ainda no período neolítico. Essa é que é considerada a primeira revolução agrícola, que teria se dado por volta de 10.000 anos antes de Cristo. Então, qual foi a primeira revolução agrícola? Foi justamente no período neolítico, quando eles fixaram a sua residência, deixaram de ser nômades e começaram a ser sedentários, porque eles começaram a cultivar o seu próprio alimento. Ou seja, surgiu ali a agricultura e a criação de animais, que é o pastoreio. Com essa mudança de postura, inicia-se um novo modo de vida, onde o homem do Neolítico começou a se relacionar com a natureza, cultivando as suas plantas e domesticando os seus animais. Tá? No final do período Neolítico, por volta de 4.000 a.C., começaram então a substituir, como eu falei, pedras por metais, fazendo vários instrumentos de metais. Tá? Então, com também o desenvolvimento dos seus instrumentos, ficaram até melhor para eles poderem trabalhar na agricultura. Tá? Observem aqui nesse slide que eles já estavam aqui fixando residência. Aqui já tinha alguns animais que eles já estavam criando. E nós já temos aqui alguns seres humanos que estão com o seu instrumento, que é de metal, para ir para a agricultura. Então, foi justamente nesse período aqui, nesse período neolítico, 10.000 anos antes de Cristo, quando eles começaram a fixar sua residência, deixaram de ser nômades para ser sedentários e começaram a cultivar seus alimentos e também a criar animais, que começou a primeira revolução agrícola. Turma, não esqueçam, a primeira revolução agrícola aconteceu no período neolítico, quando eles começaram a cultivar, né, o seu próprio alimento. Surgiu, no caso, a agricultura aí e a criação de animais. E começaram também a fixar sua residência, ok? Então, nós vamos agora falar um pouco sobre a segunda revolução agrícola. Será que essa segunda revolução agrícola também surgiu na época do período neolítico? Não. No período neolítico, foi justamente, somente quando eles descobriram que cultivando o seu próprio alimento e criando seus próprios animais, eles teriam alimento suficiente. E aí não precisariam mais estar mudando de um local para outro. Tá certo? A segunda revolução agrícola, também chamada de Revolução Verde. Por que Revolução Verde? Porque foi nesse período também que eles começaram a ter preocupação com as plantas, com a vegetação. Tá? Então, ocorreu devido ao aparecimento de novas tecnologias, aperfeiçoando as técnicas desenvolvidas até aquele momento. Certo, turma? Nesse período da segunda revolução, aí começou, então, o desenvolvimento de máquinas para facilitar, o trabalho deles, ok? Buscava-se o aumento da produção e produtividade. Antes do desenvolvimento dessas máquinas, eles eram manuais, eles trabalhavam manualmente. Então, a produtividade deles era somente para o seu sustento. Com o desenvolvimento das máquinas, das ferrovias, né, surgiu então o aumento da produtividade, surgiu então a comercialização também. Então, com esse desenvolvimento das máquinas, o aumento da produção e produtividade aumentou muito. A partir daí, os resultados foram melhorando devido à implantação de técnicas como a rotação de cultura, né, diversificação das sementes, quer dizer, eles não plantavam somente um tipo de vegetação, com a diversificação das sementes, eles começaram a plantar outros alimentos, e melhor aproveitamento das terras para a pecuária. Eles teriam, nesse momento, a preocupação com a terra, tá? O cultivo da terra, se a terra tinha nutriente suficiente. Então, eles começaram então, a aproveitar a terra para a pecuária, para a criação de animais, tá? Então, a segunda revolução aconteceu justamente com esse desenvolvimento das máquinas, para melhorar ainda mais a produção e produtividade. E novas estratégias, então, surgiram, ok? Os ingleses, por exemplo, aprovaram nessa época uma lei que permitia a compra de campos públicos pela burguesia. Quem era a burguesia? Era justamente as pessoas da sociedade que tinham uma situação financeira melhor. Nesse caso, quando eles compravam campos públicos, né, num pedaço grande de terra, eles acabavam forçando os pequenos agricultores a deslocar-se para as cidades, ou seja, alguns produtores deixaram de viver na zona rural e foram para as zonas urbanas.
Então, a partir desse momento, as zonas urbanas também começaram a se desenvolver. Essa migração dos trabalhadores ajudou a formar mão de obra operária nas fábricas inglesas durante a Revolução Industrial. Por quê? Porque muitos saíram da zona rural para a zona urbana, muitos saíram sem emprego. Então, como estava nessa época surgindo as primeiras fábricas, as primeiras indústrias, e eles estavam precisando de mão de obra para isso, foi uma mão na roda quando as pessoas saíram da zona rural e foram para a zona urbana. Eles se empregaram, então, nessas fábricas, nessas indústrias, e se tornaram operários, desenvolvendo ainda mais as indústrias. Ok? E aí surgiram, então, na segunda Revolução Agrícola, as principais técnicas para poder acontecer o desenvolvimento da agricultura. A Revolução Agrícola ficou marcada pela transformação dos meios de produção. Algumas técnicas desenvolvidas foram o uso de animais no processo de produção. Como assim o uso de animais? Eles não precisariam tanto fazer força, né, carregando a produção deles. Eles começaram a usar animais como meio de transporte também, carroças, né, para poder transportar sua produção de uma cidade para outra. Isso corroborou muito para o aumento da produtividade do plantio até da colheita. Não somente o uso de animais no meio de transporte, mas o uso de animais no próprio terreno, na própria terra. Eles usavam os animais também para arar a terra. Tá? Então, esse uso de animais foi, assim, uma grande ajuda para quem queria fazer uma produção um pouco maior. Produção em grande escala de novos produtos também, quando eles trabalhavam somente manualmente e que não tinha a tecnologia avançada, não tinha máquinas avançadas, como eu falei para vocês, eles produziam somente para o sustento. Então, com o desenvolvimento das máquinas e com a ajuda também dos animais, a produção aumentou muito em grande escala. Então, com isso, eles também começaram a comercializar os seus produtos. Limitação de terras comuns para pequenos agricultores, ou seja, os pequenos agricultores não compravam pedaços de terras grandes. Eles cultivavam na limitação de terras deles, ou seja, no limite em que eles tinham, eles fabricavam, eles produziam, né, os alimentos para poder também fazer essa comercialização e para o seu sustento. Latifúndio, que é uma propriedade agrícola de grande extensão, ficava mais para os latifundiários, ou seja, aquelas pessoas que tinham um pouco mais, uma situação financeira melhor para poder comprar essas grandes extensões de terra, para poder cultivar as suas plantações, né? O seu cultivo de alimentos. A expansão da pecuária, houve nesse momento também um grande desenvolvimento na criação de animais, houve essa expansão na criação de animais. Melhoria no rendimento, claro. Se eu tenho uma boa produção em grande escala, eu estou fazendo essa comercialização, o meu rendimento vai melhorar muito, né? Transformação nos padrões de posse, ou seja, as pessoas que, quando começaram a ganhar um pouquinho mais, eles começaram, então, a comprar novas terras e mais terras e aumentar as suas terras para que a sua produção aumente. Então, houve essa transformação de padrões aí, tá? Investimento em estudo e pesquisa para reduzir os impactos ao solo. Foi bem aí que eu falei para vocês que eles começaram também a se preocupar com a terra. Então, houve mais investimentos de estudo e pesquisa para que aquela terra tivesse todo o tempo nutrientes para o cultivo das plantações. Então, houve mais desenvolvimento nessa parte de pesquisa com as terras. A preocupação com a terra era muito grande nessa época. Desenvolvimento de nutrientes para enriquecer o solo e aumentar a produção. Tá? Então, eles começaram a fazer esses estudos para ver quais eram os solos férteis e os solos inférteis, e com aqueles solos inférteis, como é que eles poderiam fazer para que aquela terra se tornasse nutrida, tivesse nutrientes suficientes para poder a produção aumentar, né? Para que pudesse produzir mais. Então, essas foram as principais técnicas que houve na segunda Revolução Agrícola. Tá? Só lembrando, a primeira Revolução Agrícola aconteceu no período neolítico, quando os homens tornaram-se sedentários,
deixaram de ser nômades para ser sedentários. E nesse momento eles começaram a cultivar o seu próprio alimento e a criar animais, certo? E a segunda revolução aconteceu quando as máquinas, começaram a se desenvolver as máquinas, né, que a produtividade começou a aumentar, com a ajuda também dos animais, e aí foi surgindo várias coisas, principais técnicas para poder acontecer essa boa colheita, esse bom plantio e boa colheita, ok? Espero que vocês tenham entendido o que foi a primeira e a segunda revolução agrícola. Estudem, prestem bem atenção na minha explicação e façam as atividades na próxima semana, tá? Obrigada a todos.